Olá, Instagram. Olá, galera do YouTube que vai ver esse vídeo daqui a alguns dias. Hoje é 8 de junho, segunda-feira, e nós estamos dando início a mais um Histórica Entrevista, a nossa quinta edição do Histórica Entrevista. E todos vocês são muito bem-vindos, como sempre, para construir aqui um diálogo legal sobre temas importantes, temas interessantes, relevantes, né? Bom, a proposta para você que está vindo pela primeira vez, que está conhecendo o Histórica Entrevista, qual que é a proposta, né, desse quadro que eu criei aqui no Instagram? Bom, a ideia é a gente sempre discutir temas relevantes e atuais, né? E fazer isso convidando um profissional, né? Uma profissional, alguém da área. Eu tenho falado só com mulheres, grandes mulheres, com algum profissional da área que possa nos trazer informações. Deu uma travadinha, mas voltamos. Estão me ouvindo? Sempre dá essa travadinha inicial. Me deem um olá aí pelo chat e me digam se vocês me ouvem bem, tá bom? E hoje a gente vai falar de um tema super importante, né? Um tema que eu acho que é super atual, um tema da área de saúde, né? O primeiro tema da área de saúde que a gente aborda aqui, tá? Bom, ansiedade e depressão. Acho que todo mundo que tá aqui já se sentiu ansioso, né? Mas quando é que isso se torna um problema, né? Todo mundo aqui já passou talvez por um momento de tristeza profunda, de vontade de ficar recluso, mas quando isso, né, sobre esse momento na vida de adolescentes durante esse momento de isolamento social. Para isso, né, eu trouxe uma convidada muito especial. Então, olha só, ela é graduada em psicologia pela Universidade Positivo e especializada em psicologia clínica, tá? Atua como psicóloga clínica num consultório próprio, onde ela trabalha com adolescentes, crianças e adultos, mas ela trabalha também com jovens, né? Especificamente, ela é orientadora de psicologia numa ONG em Colombo, que oferece cursinho pré-vestibular gratuito, e ela também trabalha com educação profissional de jovens aprendizes. Então, como ela tem esse trabalho específico com adolescentes e jovens, eu a convidei. O nome dela é Jamile Martins. Eu vou mandar o convite aqui para ela, tá? Só localizá-la aqui. Localizei. Opa! Tá mandando aí conosco. Estamos aguardando. Vocês podem, gente, mandar suas perguntas, tá? Mandar suas dúvidas através dessa caixinha que tem um ponto de interrogação do lado do chat. Por favor, mandem as perguntas por ali pra gente não se perder, tá? Oi, Jamile, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Oi, Ana, obrigada pelo convite. Ai, a gente que agradece. Eu acho que pelo que a gente já bateu papo pelo WhatsApp enquanto preparava essa conversa, né? Eu acho que assim, todo mundo aqui vai crescer muito com esse papo de hoje, tá? Seja muito bem-vinda a esse quadro. Muito legal conversar com você. Jamile, eu já vou começar, porque, assim, nós temos muitas perguntas, tem muitas perguntas que vieram do público já, tá? E o Uhum. Instagram, ele dá um limite de 1 hora. E é sempre muito pouco, né? Ainda mais para um assunto como esse. Então, Sim. assim, eu já passei por momentos na vida que me senti ansiosa, né? Eu até narrei para você uma situação e agora eu vou contar para o público. Eu e meu marido fizemos uma viagem para o Chile. A gente decidiu ir para o Chile de ônibus. Nós estávamos na Argentina e decidimos ir para o Chile de ônibus. E a gente Uhum. ia passar pela Cordilheira dos Andes e tem as benditas curvas em forma de caracol. Tipo, faz isso aqui e você vê lá embaixo o precipício. Nós fomos durante o dia, eu vi tudo aquilo, fiquei assustada, mas tudo bem.
Nós voltamos durante a noite. E eu passei, tipo, os dias todos no Chile, desesperada, porque eu ia ter que viver aquela experiência e eu ia morrer. E eu ia morrer, na minha cabeça, eu ia morrer. Eu só pensava, como é que os meus pais vão ficar sabendo, né? Tipo, que eu morri. Será que vão identificar os nossos corpos? Olha as pirações, né? Então, assim, aquilo me deixou absurdamente ansiosa. Os dias que eu passei no Chile, eu fiquei muito ansiosa, não conseguia viver direito aquele momento. E no dia da viagem, então, eu tive uma crise de choro absurda, né? Apertava a mão do meu marido, acho que eu quase arranquei a mão dele aquele dia. Isso, para mim, foi ansiedade, né? As pessoas, elas têm momentos de ansiedade, mas como é que a gente define clinicamente um quadro de ansiedade e um quadro de depressão, né? Porque existe até um certo limite que é natural tudo isso do ser humano, né? Sim, exatamente, Ana. Aproveitando para pegar até a tua situação como um exemplo, o que aconteceu com você foi algo emocional, não foi algo racional, né? E isso surgiu a partir dessa vivência. E não foi algo também que você tenha planejado que o teu corpo fosse sentir. De repente você se viu ali naquela situação, imaginando, antecipando um perigo e o teu corpo reagiu dessa maneira. E aí, onde que se encontra esse limite? A partir do momento que você identifica que você tem muitos prejuízos na sua vida. Você deixa de vivenciar as coisas boas, deixa de vivenciar o presente, e aí você já fica tentando o tempo todo antecipar tudo o que vai acontecer. Não somente coisas positivas, como, por exemplo, se preparar para uma prova ou para um encontro especial, mas se preparar para algo muito ruim que possa acontecer. Eu, por exemplo, quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, e aí eu já fiquei imaginando vários cenários na nossa conversa. Depois disso, eu fui me preparar, fui ler um pouco mais, levantar alguns índices. Então, isso foi antecipar, me planejar para fazer algo. A partir do momento que eu travo, ou que eu fujo, ou eu tento lutar contra algo e eu não consigo ter um bom resultado, isso afeta o meu desempenho, aí eu posso dizer que eu estou perdendo muito com essa ansiedade. Aí está acontecendo o quê? Uma crise de ansiedade e um episódio ansioso. A ansiedade, ela existe para nos proteger, isso é algo natural e nos ajuda até certo ponto. Agora, ela começa a ser um problema quando traz grandes danos para a nossa vida. Aí sim que nós precisamos prestar mais atenção nesses contextos e no que está ocasionando essa situação, né? Como a questão do isolamento tem trazido muito isso, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre. Então, a ansiedade, ela se caracteriza por isso, é uma resposta fisiológica do nosso organismo. Ela é normal. Tem pessoas que falam, o que, que eu posso fazer para deixar de ter ansiedade? Na Acabou de realidade, surgir essa pergunta aqui, é, né? A olha que Isabelle interessante. mandou para nós, como se conter, né? Uhum. É muito interessante essa pergunta da Isabelle, justamente porque como se controlar com os excessos, né? E não simplesmente como deixar a ansiedade de lado. A ansiedade, ela é importante, porque nós precisamos dela para sobreviver, né? Já pensou uma situação aí, a gente está passeando na rua, de repente sofre uma ameaça de assalto. E aí a gente tenta lutar e não tem receio, não tem nenhum medo, não tenta antecipar nada. Então você não está se protegendo. Isso é indispensável para a sua vida. Mas o controle, ele vem a partir do momento que você identifica essa situação de ansiedade e como que você se sente melhor. Tem pessoas que se sentem melhor fazendo um exercício físico, ou, eu quero trabalhar um novo projeto, quero jogar, quero cantar. Cada pessoa tem uma forma, fazer terapia, né? E aí, cada um, por meio do seu processo de autoconhecimento, é que vai identificar qual é a melhor forma de se controlar. Mas essas são as mais reconhecidas, né? Fazer exercício físico como primeiro item,
Alimentação também. Tem aí muitos alimentos que já são comprovados como estimulantes. A cafeína é um dos principais. É o que a gente vê muito na casa das pessoas, né? Eu já conheci pessoas assim que tomavam quase 2 litros de café por dia. Então, super estimuladas, e isso também traz muita ansiedade. Então, tem muito controle com esses alimentos que têm cafeína. O chocolate também tem um índice bem alto. A meditação também entra como um recurso para controle. Tem pessoas que se sentem muito relaxadas nesse processo. A oração também entra como uma forma, né, de você alimentar uma espiritualidade, né? Eu não falo nem de religião, mas eu falo de espiritualidade também, traz esse momento de relaxamento. Então, existem várias maneiras. E aí, Jamile, para a gente fechar essa primeira pergunta, que daí a gente acabou entrando no papo da ansiedade, clinicamente, você como psicóloga, você define ansiedade como e depressão como? Como? Então, a ansiedade é essa resposta fisiológica do nosso corpo. Todos nós sentimos, né? O que diferencia ela de um transtorno de ansiedade, que seria uma doença, é quando você não consegue com facilidade identificar o que desencadeou aquele estado ansioso em você. E quando aquilo traz muitos danos. Isso sim é um transtorno. A gente tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que aí envolve grandes episódios de ansiedade. Por exemplo, o transtorno de pânico, também, ele vem desse acúmulo de grandes episódios de ansiedade. Aquela sensação de quase morte, né? Que o teu corpo também se prepara, que os teus músculos também já reagem como se fosse esse estado, né? Que a pessoa tem taquicardia e aí vai fazer um exame e não identifica que tem algum problema cardíaco. Isso é um estado também de ansiedade. Então, é uma resposta fisiológica natural do nosso organismo. Já a depressão é esse estado de humor que sofre essas alterações. Grande parte do tempo, a pessoa passa deprimida, não tem mais vontade de fazer coisas que ela tinha antes, perde o prazer de viver. Muitas têm aí alteração do apetite ou até mesmo do sono. Então, esses são os principais conceitos de ansiedade e depressão, Ana. Beleza. Como a gente está falando aqui especificamente de adolescentes, Jamile, existem algumas coisas que são comuns na adolescência, né? Algumas questões assim, biológicas. Então, por exemplo, é muito normal o adolescente ele dormir mais, né? Ele sentir mais sono. É muito normal, às vezes, o adolescente ele ser muito extrovertido na escola, com amigos, mas, por exemplo, em casa, né, ser mais fechado, aquela história, né, de que se tranca no quarto e aí o pai e a mãe tem que arrastar quando chega a visita para dar oi, né? Então, assim, vamos ajudar esse pai ou essa mãe que está nos vendo ou que pode vir a nos ver depois, e mesmo amigos, né? Quando que a gente tem, assim, sinais de alerta de que esse adolescente ele está tendo uma entrada num processo depressivo, por exemplo, né? A gente estava falando da ansiedade, agora vamos voltar um pouquinho para a depressão. Porque existe muita confusão, né? Eu até coloquei algumas questões nos stories para as pessoas responderem, e as pessoas, elas colocaram ali, uma das perguntas era: eu tenho um amigo que tá se sentindo muito triste, muito para baixo e está se isolando. Isso pode ser depressão? E aí uma colega até me mandou assim: tem que ter o botão do depende, mas muitos responderam que isso sim, pode ser um sinal, né? Quais seriam os sinais de alerta que os pais devem, assim, aqui a gente tem que olhar com atenção, porque não é só um isolamento normal de adolescente, não é só uma questão da adolescência natural. O que você classificaria, assim? O primeiro fator que todo pai deve considerar é a personalidade do próprio filho. Se ele mudou repentinamente de humor e ele passou por mais de 2 semanas
em um estado mais isolado, de não querer levantar da cama, de ter perdido o prazer de fazer várias coisas que ele gostava antes, já é um sinal de alerta. Mas sempre analisando também esse contexto. Porque o que pode acontecer com esse adolescente? Teve um rompimento no namoro. Aí ele vai passar por um processo de luto. Ou perdeu algo muito importante que gostava. Também. Ele vai estar se recuperando. Isso não quer dizer que é um processo depressivo, que ele está, né, que ele caiu em depressão, que é esse termo que muitas pessoas usam. Mas que ele está passando por um momento que carece de atenção, né, que ele vai se recuperar disso tudo. Considerando que na adolescência é uma atualização de muitos eventos que aconteceram na infância e que nem sempre foram resolvidos. Então, isso vem com força total para que seja trabalhado. Essa atenção e esse ato de escutar também o adolescente é muito importante. Não dizer simplesmente que ele está de mimimi, né? Ai, mas isso daí é frescura, isso que você está sentindo. De maneira nenhuma. Esse também é um outro fator que deve ser considerado como um sinal de alerta, né? Se esse jovem não é escutado ou se ele não sente que os pais o ouvem, né? Porque eu já vi muito disso acontecendo, inclusive no consultório, de adolescentes falarem, o meu pai não presta atenção em mim, então olha o que eu tive que fazer, né? E aí aparecer com os braços cortados no consultório. Essa automutilação também é um outro sinal de alerta. Nós já falamos de dois aqui, né? Personalidade e essa automutilação. Muito tempo também no quarto, também já discutimos, né? Antes era um jovem mais ativo, de repente ele quer ficar mais recluso, quer ficar mais na dele. Também já é um outro sinal que deve ser, assim, prestado muita atenção. Beleza. Quando, assim, logo que a gente começou esse momento de distanciamento social, porque embora algumas coisas estejam sendo retomadas, né? Tem comércio que está abrindo e tudo mais, as escolas, elas pararam, né? E aí as crianças, os adolescentes estão em casa, estudando em casa. Então, rompeu-se um convívio que é um convívio muito natural, né, na vida dessas crianças e desses adolescentes. E aí, a gente na escola já começou a ouvir, eu já comecei a ouvir relatos de alunos, né? Comecei a ouvir relatos de outros professores sobre outros alunos deles, falando que tá passando tá tendo crises de ansiedade, tá se sentindo depressivo, né? Então, assim, qual que é por que nesse momento, né, esses casos eles tendem a aumentar, né? Como que o distanciamento ele acaba agindo no sentido de potencializar esse tipo de caso, né? Ou de ansiedade ou de depressão. Você trouxe um termo bem importante, Ana, que foi o potencializar. Essa pandemia e esse isolamento não foram os principais motivos, não é a principal causa. Lembra que a gente já comentou aqui na nossa conversa que coisas na infância podem ser desencadeadas na adolescência? É o mesmo para o isolamento. Então, coisas muitas vezes que não foram resolvidas antes do isolamento, agora elas aparecem assim escancaradas. Por exemplo, conflitos familiares. Antes, se acontecia alguma briga ali no núcleo familiar, eu vou dar uma volta, vou para o colégio, né, vou para o trabalho. Agora não, agora fica ali, tá pai, mãe, irmão, todos na mesma casa e durante mais tempo. Isso faz com que o conflito também aumente. Então, são essas consequências que acabam aparecendo dentro do próprio convívio familiar, que as pessoas tendem a lidar mais. Inclusive, também a perceber mais os seus próprios sentimentos, tanto os jovens quanto os pais. Então, esse estado de ansiedade tende também a ser percebido mais. Não que apenas ele tenha aumentado, né? A gente tem às vezes até essa ilusão de que antes não existia, agora passou a existir. Na realidade, não. Foi apenas um gatilho, assim, eu encaro dessa maneira. É o que tem aparecido muito, inclusive nos atendimentos online, né?
No começo, os pacientes eles falam muito sobre não aguento mais essa pandemia, esse isolamento é a queixa principal, mas conforme o tratamento continua, a gente percebe que é mais uma justificativa inicial, mas que o grande problema não está na pandemia, está no que ele não resolveu antes da pandemia. Então, na verdade, a gente tem um momento também de enfrentamento, né? As famílias, elas, por um lado, os pais vão estar mais presentes junto aos filhos, né? A gente tem uma realidade, muitos pais trabalham muito, né? E acabam não tendo esse tempo, e aí vão observar mais as crianças. Por outro lado, os conflitos também tendem a se exacerbar, né? Porque agora não tem para onde correr, Esse né? Não tem mais válvula de escape, né? Beleza. Exatamente. E aí, muitos alunos têm falado de amigos, né? Então, alguns alunos meus falam, porque tem uma amiga minha que, nossa, teve momentos de crise, enfim. O que eu sinto, assim, dos professores e dos alunos é uma grande angústia, porque ninguém sabe muito o que fazer, né? Num momento como esse. E principalmente porque a gente está distante das pessoas, né? Então, assim, por exemplo, os professores se sentem angustiados porque eles não estão mais vendo seus alunos. Muitas vezes os alunos do ensino médio assistem às aulas online com as câmeras fechadas, a gente não vê o rostinho, esse tipo de coisa são coisas que em sala de aula nos ajudam a identificar quando está acontecendo alguma coisa com o aluno, né? Os amigos também, né? Eles vão perdendo esse contato. Quando a gente identifica, quando um aluno procura ou quando um amigo procura o outro, isso é até uma pergunta que veio dos espectadores ali, né? Como que eu posso ajudar? Então eu fiquei sabendo, eu ouvi esse desabafo, né? Que tipo de ação eu posso ter no sentido de ajudar esse colega ou esse aluno que veio trazer essa situação? O primeiro fator é ter muita calma antes de você ouvir o seu amigo, ouvir o aluno, ouvir o seu filho. E o segundo é ouvir. Muitas vezes a gente tem aquela iniciativa e aquela vontade de ajudar e de ter as palavras certas para dizer para a pessoa, mas no fundo ela só quer desabafar. Ela quer ter alguém com quem contar. E aí, nesse período de distanciamento, às vezes fica um pouco mais limitado, porque antes você poderia dar um abraço, e agora esse abraço ele vem em forma de telefonema, ele vem em forma de mensagem, e nós temos que nos adaptar a esse campo digital. Essa é a maneira que eu tenho percebido que tem sido a mais efetiva. Faz lá uma videoconferência, às vezes até um pouquinho fora do horário de aula, se for possível, claro, porque eu também entendo que agora com essa criação de conteúdo, essa produção também não deve ser tão simples, né? Mas dependendo do caso, do momento, isso pode acontecer também. Então, ver ali um horário com vários alunos ou vários amigos que seja possível de fazer essa reunião. E de trazer isso para esse novo universo, de tentar ressignificar também esse momento que não tem sido fácil. Ver o que tem se aprendido com isso, né? Então, esses são os meios que eu tenho percebido que agora têm sido efetivos, que as pessoas têm utilizado bastante. A gente vê aí os aniversários, as reuniões, né, por meio de videochamada. Então, é isso que tem acontecido mais. E praticar mais essa arte da escutatória, como diria o Rubem Alves, que é um escritor que eu gosto muito. As pessoas, elas ficam preocupadas de saber o que elas vão falar, mas elas esquecem muito que o ouvir também é essencial, se não o mais essencial nesses momentos. E o próprio fato de querer ajudar também está ligado muito à nossa ansiedade de resolver o problema, né? De entender que o problema, às vezes, ele tem um tempo e é preciso esse tempo para que, enfim, as coisas tomem seu lugar, né? E aí, já entrando
numa questão que eu acho muito importante, né? Que é a questão da medicalização, porque, enfim, eu sou professora há algum tempo e eu acompanhei um processo, assim, de crescimento das queixas com relação à hiperatividade, né? Distúrbios mil, né? Por um lado, Uhum. a gente tem ferramentas para diagnosticar isso melhor, né? E é muito bom porque problemas e às vezes situações que esses alunos enfrentavam e que eram vistos como pura indisciplina podem ser tratados, né? Por outro lado, a gente acompanha um processo que é o processo da medicalização e às vezes a gente vê alguns estragos, assim, né? Por exemplo, eu já vi os dois casos. Eu já vi o aluno que passou a tomar um determinado remédio e teve, assim, uma melhoria na qualidade de vida absurdo, né? Que, enfim, tá Uhum. mais ativo, ele consegue estar ali prestando atenção em você, ele consegue estar ali com você, né? Mas eu já vi casos também de alunos que se tornam zumbis, né, em sala. E claro, tô falando Uhum. aqui de outras questões, né? Não é o foco da questão, mas acredito que isso acontece muito também no caso da ansiedade e da depressão, né? Porque as pessoas elas querem resolver rapidamente o problema. E nem Uhum. sempre o problema, a solução vai passar por remédio, né? Então, assim, é claro, você é uma psicóloga, as pessoas podem até achar que talvez a sua resposta seja tendenciosa. Mas eu te chamei, na verdade, por ser uma profissional que trabalha com jovens. O que procurar primeiro, né? O psicólogo ou o psiquiatra? E importante assim, qual a diferença para quem está assistindo e talvez a galera mais jovem que está assistindo, né? Os adolescentes ou as crianças que estão assistindo, tem bastante criança assistindo a gente. Qual a diferença do trabalho de um e de outro? Bom, a principal diferença é que psicólogo não prescreve remédio. Já chegou gente no consultório lá, Jamile, você pode me dar um remedinho aí para depressão, para reduzir minha ansiedade? Não, eu não posso, não estou autorizada pelo Conselho Regional de Psicologia para fazer isso. E já o psiquiatra pode prescrever os remédios. E eu vou ser bem assim, sincera de dizer que não existe uma ordem, né? Porque pode acontecer de a pessoa primeiro chegar no psiquiatra e o psiquiatra falar para ela que é importante ela passar pela psicoterapia e realizar os tratamentos de forma simultânea, que é até entendido muitas vezes como uma forma mais efetiva de fazer. Porque o remédio, ele vem e contém, muitas vezes, uma crise que nem sempre ela é contida por meio da palavra, né? A pessoa pode ter um espaço para falar, pode ter com quem falar, mas não conseguir dizer. Então, o medicamento ele entra com esse tipo de função. Por isso que não existe muito essa receita assim de quem você procurar primeiro. Vai muito do acesso que essa pessoa tem no momento. Às vezes ela tem um plano de saúde que cobre um psiquiatra, um psiquiatra que respeita essa condição dela enquanto ser humano e não somente vê essa pessoa como uma máquina de sintomas que precisa ser contido com medicação, mas que entende essa pessoa como um sujeito, que também tem sentimentos, que também tem emoções. E aí também encaminha para um psicólogo. E o inverso também pode acontecer, né? Um psicólogo que também tem essa responsabilidade entende que tem casos que precisam de medicação. Não é só uma coisa ou outra que resolve. Então, vai muito assim do que o paciente tem acesso no momento e de como ele se sente mais confortável. Né? Tem pessoas que eu já ouvi falando: ah, eu não vou procurar um psiquiatra porque eu não sou louco, não preciso de remédio agora. E aí foi no psicólogo primeiro. Depois de algum tempo, entendeu que seria necessário ir para o psiquiatra também. Então, vai da responsabilidade também desses profissionais de reconhecer a importância um do outro, né? E E, da acessibilidade. no caso da depressão e no caso da ansiedade,
Quando que o remédio se torna indispensável? Quando há muita perda de qualidade de vida, né? Por exemplo, a pessoa já não consegue mais dormir direito. Tem casos de depressão profunda, né? Alguns quadros, por exemplo, que envolvem surtos psicóticos, que a pessoa se despersonaliza. O que que é essa despersonalização? É quando ela não reconhece mais quem ela é. Você pergunta para ela, ela não sabe mais onde ela está, quem são as pessoas com quem ela convive. Então, é um caso bem grave. Necessita de intervenção medicamentosa. Ansiedade, também. A pessoa entrou assim num estado em que ela paralisou. A ansiedade também tem esse poder, assim como o medo, né? De fazer a pessoa ficar estática. E ela tem aquela sensação de que ela vai morrer. Então, mais uma vez, não tem como entrar essa questão da palavra, entra o medicamento para auxiliar, né? Para tornar até a psicoterapia mais viável, porque tem casos que não tem como tratar com apenas a psicoterapia. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ana, você está me ouvindo bem? Tá tendo interferências aqui que eu não consigo pôr o fone? Desculpe. Não, a gente até ouviu uma conversa, mas nada que atrapalhe. Eu também comecei sem o fone, daí o meu marido veio aqui, tipo, assim, despercebidamente, me trouxe o fone e consegui pôr. Jamile, uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi enviada também aqui através das perguntas aqui do Insta, uma ex-aluna minha, ela perguntou assim, ela sofre com ansiedade, né? E ela perguntou assim, qual o momento em que hábitos desenvolvidos para suprimir a ansiedade deixam de ser saudáveis? Como é o nome dela? A Fran. Fran, seguinte, a partir do momento que você fica tão preocupado com o método para não te deixar ansioso, isso te deixa mais ansioso. Então, por exemplo, criou um método para suprimir a sua ansiedade, que é ir para academia. Aí teve um dia que você não conseguiu ir para academia e você passou o dia todo pensando, eu não pude, eu não consegui ir para academia, e agora o que vai ser da minha vida amanhã, depois de amanhã? Pronto, já começou a antecipar um monte de coisa justamente por você ter tentado criar um método para suprimir essa ansiedade. E você não viveu aquele momento. Por mais que você não tenha ido fazer o seu exercício, você aproveitou outras coisas no teu dia a dia, mas que acabaram passando despercebidas. Então, aí pode trazer mais um aspecto ansioso para conter a ansiedade, né? Vejam como é tênue essa linha. Na verdade, assim, o desejo de controle, né? E ele sempre vai acabar gerando esse processo, né? Eu percebo isso, por exemplo, por mim. Eu fui para terapia por causa disso, assim. Eu queria controlar o ambiente para dormir de tal forma que eu não conseguia dormir. E aí chegou uma hora que eu já ia pra cama chorando, porque eu não ia dormir. Tipo, eu já sabia que eu não ia dormir, não adiantava. E aí eu chorava até, enfim, sei lá, chorava 2, 3 horas, até que eu sabia que eu ia ficar num processo de exaustão, e aí eu ia dormir, né? Então, assim, era essa coisa de controle, e até hoje, assim, se eu escuto um barulho longe, uma música, coisa assim, à noite, o meu cérebro ele já começa a surtar um pouquinho, assim, sabe? Eu não vou dormir, eu não vou dormir, eu não vou dormir. Claro que, enfim, hoje eu já lido melhor com isso, né? Mas na adolescência foi um grande problema, né? Uma coisa, Jamile, essa pergunta é pessoal minha, por causa de uma conversa nossa. Você me contou que você teve durante a tua adolescência uma situação em que você tinha medo de perder seu pai e isso te deixava muito ansiosa, né? Teu pai saía, não voltava, você ficava muito ansiosa. E eu lembrei que, assim, eu tinha esse tipo de crise, assim. Minha mãe saía para trabalhar todos os dias e enquanto ela não voltava, eu não sossegava e chegava ao ponto de, assim, 1 hora ali antes dela chegar, eu já começava a antecipar a morte dela, né?
e Uhum. chorar, e crises terríveis. Terríveis. A adolescência passou e esse processo também passou. Esse é um medo natural da adolescência? Isso é uma coisa comum? Porque eu sempre achei que eu era surtada. Olha, Ana, é bem provável que na tua infância você tenha vivido esse sentimento bem parecido. E aí chegou na adolescência, ele reapareceu. Na infância, a gente sofre um processo chamado amnésia, que a gente não lembra de grande parte das nossas experiências. Quando nós entramos na puberdade, isso começa a vir novamente como lembranças. E aí nós acabamos associando com essas experiências novas. E olha só, né? Grande parte desses medos e dessa ansiedade que a gente possui se refere a essas grandes perdas, se referem a mortes, inclusive. E aí nós ficamos nesse movimento de tentar evitar que essas coisas ruins aconteçam. Então é E aí o uma. nosso corpo vai respondendo. Então é uma. Desculpa, não ouvi, deu É, uma interferência. tá. Então a questão a questão específica do medo da morte dos pais não é uma coisa que acontece assim em geral no adolescente, assim. É, podem ser outros medos também. Uhum. Pode ter acontecido, na maior parte das vezes acontece, um evento traumático na infância, e aí ele foi tão traumático na infância que você não se recorda que foi lá que ele aconteceu. E aí ele desencadeia na adolescência. Se ele não desencadeia na adolescência, é possível que ele venha também na fase adulta. Se a gente não resolve em um momento ou em outro, entendendo qual é as raízes, qual é o principal motivo, isso vai aparecer mais uma vez. O nosso cérebro ele tem esse poder de fazer essas associações. Então, a partir do momento que você tem essa vivência no teu meio ambiente, o seu corpo ele vai reagir como se você tivesse voltado lá naquela experiência traumática, fazendo você viver ela de novo. E E a aí, ansiedade é assim. e aí a importância da terapia é porque ela ajuda você a recuperar isso, né? Recuperar, entender, e aí você consegue também identificar os gatilhos que te deixam ansiosos, né? Uhum, também. Auxilia nesse processo de você se ouvir, né? De você também se compreender e aí você tentar encontrar mecanismos para você lidar com essas situações. E quando você não identifica também, que é uma das questões que aparecem, porque a gente fala, né? Olha, identifica o contexto que você se sente mais ansioso. Mas tem vezes que a pessoa não consegue. De tão ansiosa que ela tá, ela não consegue parar para pensar mais nisso. E aí entra mais uma vez aquilo que a gente estava falando. Talvez seja um momento de entrar com medicação. É o botãozinho do depende que a sua amiga falou, né? Uhum. Depende desse momento. Beleza. Aí algumas coisas que o pessoal tá mandando aqui pra gente, né? Uma das nossas espectadoras colocou ali, sou muito ansiosa. Se tem uma prova de corrida, um encontro, eu já não durmo direito, não como, etc. Acho que são Uhum. as coisas mais. Eu sinto que eu tenho dor de barriga, né? Assim, eu sinto dor de barriga. É, é batata. Mas hoje eu consigo racionalizar isso, né? O meu marido ele sempre fala: olha, quando você estiver nesse momento de nervosismo, imagina que você está saindo de você, se olha de cima, né? E tenta identificar, dar nome para as coisas que você está sentindo, né? Ah, então eu estou sentindo suor, eu tô percebendo que meu coração está batendo um pouquinho mais rápido, né? E isso ajuda Uhum. a racionalizar esse processo. E quando você identifica, você naturalmente já se acalma, né? Uhum. O que que você fez aí? Você criou um repertório para atribuir um novo significado para esse sentimento de ansiedade. Então, aí tem uma espécie de uma razão, né? Você percebeu esses sintomas e trouxe como algo para você ter um apoio. No caso da Bruna também, né? Ela fala que não come direito, que fica pensando já na corrida. Provavelmente são eventos muito importantes para ela.
em que ela se preocupa muito em como que vai ser o desempenho, como que vai ser quando vai encontrar aquela pessoa. E uma das coisas que ajudam a controlar um pouco dessa ansiedade é você ir se compreendendo que você se preparou para aquele momento. Ah, se tem uma corrida, se tem uma competição, se tem uma prova, você se preparou para aquela prova. E aí sim, aí colocando esses momentos um de cada vez para conseguir aproveitá-los. Porque senão a gente fica muito com o pensamento lá no futuro, que é o caso da ansiedade, ou a gente fica com o pensamento muito lá no passado, que é a depressão, que é a culpa, né, por não ter feito algo que poderia ter feito. A Dora, uma aluna minha também, muito jovenzinha, ela colocou, ó, amei isso, porque eu tenho muito medo de meus pais morrerem e eu sou muito nervosa e ansiosa. Então, ó, já se identificou com o nosso processo, né? Aham. Já. Claro, e por que que isso acontece? Porque nós amamos os nossos pais e nós temos medo e temos muita também ansiedade para tentar evitar essa perda dos nossos pais. Isso acontece, né? Agora, se toda a nossa vida começa a girar em torno do medo de perder, e aí nós acabamos ficando paralisados, ou até estudamos lá para aquela prova super importante, dá um branco, e aí você vai mal, aí tem algum problema que deve ser identificado e deve ser contido também É, muitas vezes. essa é uma reclamação muito comum de alguns alunos, assim. Eu tenho alguns alunos muito estudiosos, esforçados, você percebe o interesse deles nas aulas. Você percebe que eles fazem as tarefas, que há um preparo, mas eles, na hora da prova, enfim, né, choram, tem uma Uhum. série de coisas e eles não conseguem realizar a prova. Nesse caso, apesar de ser uma coisa comum também, né, seria interessante fazer uma visita a um psicólogo, para talvez tentar aprender um jeito de lidar com essa situação? Sim, é interessante ter essa conversa. Pelo menos uma conversa que seja, né? Para ver se gosta também do método, se gosta do profissional, para buscar entender o que está acontecendo. Na maior parte das vezes, Ana, isso já aconteceu até comigo. Eu queria tanto que aquela prova fosse exatamente tudo aquilo que eu estudei, que eu passei horas estudando, e aí aconteceu de aparecer uma pergunta diferente, e aí eu esqueci todo o resto. Eu queria fazer com tanta perfeição um trabalho, uma prova, que aí quando saiu uma coisa do esperado, deu branco, né? Eu não consegui então relaxar o suficiente para eu conseguir ir bem. E aí depois que eu comecei a pensar, puxa, como é que eu posso encontrar pelo menos um meio termo? Eu vou estudar, mas eu não preciso ficar o dia inteiro só estudando. Eu posso ter o meu momento de lazer, mas eu também posso depois, ou antes do meu momento de lazer, estudar um pouco para a prova de amanhã, né? E também é uma soma. Quanto mais você designa um momento do teu dia para estudar, que sejam 30 minutos, e aí depois você vai fazer as outras atividades, o teu cérebro ele também vai se condicionando a você aprender mais. E aí eu queria ficar estudando, eu queria só estudar, 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 e as coisas saíam de dentro do que eu esperava. E isso Um, acontece também com muita frequência. um desejo tão absurdo de controlar que no fim tudo sai do controle, né? Sai do controle. Uhum, exatamente. A gente já falou um pouquinho disso que essa pergunta está trazendo, mas para a gente responder pessoalmente, né? Ansiedade está associada, eu acredito que é isso, à insônia e falta de ar? Uhum. Você pode ter sintomas de insônia, falta de ar na ansiedade, assim como você ficar com a pele ruborizada, né, que é vermelhinho. Eu ficava bem vermelhinha quando eu era criança. Que eu queria muito dar uma opinião assim, falava com a professora e ficava vermelhinha. Daí teve um dia que uma professora sinalizou isso para mim. Eu sentia que o meu rosto queimava, mas não sabia que eu ficava vermelha. Dela, presta atenção nisso que você sente. Foi bem interessante o exercício. Mas é um dos sentimentos.
O suor também intenso, essa falta de ar que ela citou, sim, é um dos sintomas. Mas não quer dizer que por você sentir falta de ar ou por você ter insônia, você tem um transtorno de ansiedade. Não é. É um dos sintomas, né? Você pode ter falta de ar por outras razões, inclusive físicas, que precisam também de investigação. Beleza. A mesma colega também mandou uma outra pergunta. Eu achei interessante por estarmos falando de adolescentes, né? Foge um pouquinho, mas ao mesmo tempo não foge. Quarentena, adolescente, jogos de violência e tiro. Como lidar? E eu fiquei pensando se esse tipo de jogo também pode ter algum tipo de... pode de alguma maneira auxiliar nesse aumento da ansiedade, né, enfim, dessa sensação de esgotamento mental, né, dos adolescentes. Porque é um prazer, eles jogam porque gostam, mas aquilo te coloca numa adrenalina absurda, né? Então, Uhum. assim, até que ponto isso deixa de ser saudável? Aqui, sem discutir, claro, as questões, não vamos discutir as questões éticas, né, de tiro, coisa assim, mas Sim. em termos de saúde mental. Quando isso se torna um excesso e começa a atrapalhar na rotina do jovem, do adolescente. Por exemplo, deixou de fazer as atividades dele do colégio, começou a ter o seu desempenho afetado, porque esse tipo de jogo, ele na verdade não é um indicativo de que o jovem, o adolescente é agressivo, ou ele vai fazer algo, né, relacionado à agressividade. Às vezes, muito pelo contrário, né? O jovem ou adolescente, ele desconta isso no jogo e não tem essa necessidade de descontar na vida real. É muito uma questão de quanto ele faz isso e se isso afeta a vida dele ou não. Então, para o pai, é observar o excesso, né? Sempre a questão do excesso, né? Excesso, é a intensidade, né? Então é aí que vai ser avaliado. E os prejuízos que a pessoa tem. Beleza. Jamile, a gente já está terminando, né? Olha só, o tempo passa muito rápido quando a gente Muito rápido debate mesmo. esses temas, né? É, e aí eu queria, enfim, te agradecer, né, por aceitar o convite, né? Eu acho que é bastante importante discutir essas coisas, porque apesar da gente falar muito sobre isso, né, fala-se muito sobre depressão, mas não necessariamente por falar sobre o tema as pessoas compreendem e isso deixa de ser um tabu. Só para você ter uma Uhum. ideia, uma das perguntas que eu coloquei lá para as pessoas responderem nos stories era uma pergunta que falava assim: você já ouviu que depressão é falta de Deus ou frescura? E eu acho que 96% das pessoas que responderam disseram que já ouviram isso, né? Então, Uhum. fala-se muito, é considerado aí, né, o mal do século, talvez um dos, mas ao mesmo tempo não há um crescimento na compreensão das pessoas do impacto disso, né? E principalmente na adolescência, e também uma compreensão, né, sobre o tema. Então, acho que quanto mais a gente abre espaço para falar disso, melhor. Então, te agradecer muito, né, por ter aceitado o convite. E lembrar o pessoal que está assistindo que esse é um projeto que, essa é a quinta entrevista, né? E a gente continua. Na semana passada, a gente íamos ter um bate-papo com a Raya Orotu, uma moça da etnia Puri, e acabou não acontecendo por causa de questões de internet, conexão e tudo mais. Esse bate-papo vai acontecer amanhã, só que vai acontecer através do Google Meet, né? Que para ela a conexão fica um pouquinho melhor e tudo. Então, se você quiser participar, me manda um direct com o seu e-mail, tá? Quem está assistindo e quiser participar, me manda um direct com o seu e-mail que eu mando o convite. Além disso, nas próximas semanas a gente tem 3 papos já marcados, né? Um sobre fake news,
A gente vai falar sobre isso com um jornalista na semana que vem. Entender um pouquinho, a gente está falando sobre um projeto, né? Existe um projeto aí político sendo discutido para o controle de fake news, então, assim, vamos discutir um pouquinho isso. Na outra semana, a gente tem uma live com uma bacharel em Direito e historiadora que vai falar para a gente sobre esses pedidos de intervenção militar, né? De onde que vem isso, se isso pode ou não acontecer, se é ou não constitucional, enfim. E aí a gente tem um bate-papo também, fechando o mês ali, sobre representatividade negra, com uma socióloga que vai falar um pouco para a gente sobre a importância disso. Então, se você tiver afim de acompanhar essas lives, se inscreve aí no Histórica, segue os stories, que eu já fui colocando todas as contagens regressivas lá, tá? Jamile, se você quer se despedir do pessoal, quer... Quero agradecer mais uma vez ao convite, fiquei muito feliz, é um tema assim que eu sou apaixonada, adoro muito falar sobre isso, e inclusive também é um momento da vida que é a juventude e a adolescência que eu gosto demais também, assim, que é hoje o meu grande público. Obrigada pela participação também do público, fiquei muito contente com as perguntas muito pertinentes, muito importantes. E é isso. Obrigada. Só tenho a agradecer. Então tá, Jamile, obrigada a você. Gente, então, olha, uma ótima noite para vocês. Quem quiser participar do nosso bate-papo amanhã vai ser às 7. Então, me manda um direct com o e-mail que eu mando o convite. E a gente se vê aqui no Instagram de novo na semana que vem, né? Só que aí não mais na segunda, aí na terça, também às 8 horas, para falar de fake news, tá bom? Chamaremos a Jamile mais vezes, porque foi muito legal e tem muita coisa para a gente explorar desse tema ainda. Obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada aos alunos maravilhosos que mandaram muitos ois, muitos corações, tá? É muito legal fazer esse trabalho por vocês e para vocês, tá bom? Boa noite, gente. Beijos. E se você quiser mandar isso aqui para alguém ver, vai ficar no IGTV. Então, daqui a pouquinho já está disponível, você pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? Tchau, boa noite, fiquem bem e, enfim, para todo mundo, uma ótima semana.